Olá, bom dia. Hoje é domingo, 11 de outubro e você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Líderes de partidos de oposição na Câmara defenderam neste sábado o afastamento de Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, da presidência da Câmara dos Deputados. Os líderes do PSDB, Solidariedade, PSB, DEM e PPS querem que Eduardo se afaste da presidência da Câmara. Segundo os partidos, até mesmo para que ele possa exercer de forma adequada o seu direito constitucional à ampla defesa. Documentos da promotoria da Suíça revelaram que dinheiro desviado de contrato da Petrobras abasteceu contas atribuídas a Cunha e teria bancado gastos da família do deputado, como faturas de cartões de crédito internacional e despesas pessoais da mulher e da filha na Inglaterra, na Espanha e nos Estados Unidos, entre outros países. Um valor estimado em mais de 9 milhões de reais. Técnicos da Câmara dizem que não existe a possibilidade de afastamento temporário da presidência, só renúncia. O deputado federal Eduardo Cunha disse neste sábado que não vai renunciar à presidência da Câmara, apesar das novas revelações envolvendo contas atribuídas a ele na Suíça. Cunha disse que não deixará a presidência da Câmara nem se começar a tramitar um processo de cassação do mandato, como pedido pelo PSOL. Líderes da oposição já disseram que vão sugerir ao deputado que renuncie à presidência da Câmara neste final de semana. Parlamentares do PSDB, DEM e PPS estão em contato por telefone para tentar chegar a uma posição de consenso e divulgá-la até a próxima terça-feira. E um relatório do Ministério Público de Contas revelou que o governo Dilma repetiu as pedaladas fiscais em 2015. O Ministério Público de Contas, que atua junto ao Tribunal de Contas da União, vai apresentar a representação para a Corte sobre a repetição das pedaladas fiscais em 2015. As manobras, que consistem em atrasar repasse de recursos do governo a bancos públicos, foram a principal distorção a embasar a rejeição das contas presidenciais do ano passado pelos ministros em apreciação na semana passada. A denúncia deve motivar uma nova investigação no tribunal. Uma repetição da prática em segundo mandato pode abrir uma nova crise para o governo no Congresso, uma vez que a oposição e parte rebelada da base aliada esperam abrir o processo de impeachment de Dilma baseados no parecer do Tribunal de Contas. E cerca de 8 mil pessoas presas em flagrante deixaram de entrar nos presídios em 2015 após passarem por audiências de custódia. A informação é do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. As audiências de custódia são feitas em média até 24 horas depois do flagrante. E um juiz avalia a necessidade de manter o preso atrás das grades durante o processo judicial. A técnica começou a ser aplicada no Brasil em fevereiro, incentivada pelo Conselho Nacional de Justiça. Antes, os presos em flagrante eram levados automaticamente para delegacias, para o registro do boletim de ocorrências e, em seguida, a cadeias e centros de detenção provisória, onde aguardavam em média 6 meses por uma audiência judicial. Para o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que também é presidente do Conselho Nacional de Justiça, a mudança é importante porque muitos dos presos não são perigosos, não são violentos e não apresentam nenhum risco para a sociedade. E uma pesquisa da Universidade Cândido Mendes sobre as unidades de polícia pacificadora no Rio mostra que PMs percebem a descrença de moradores na formação e revelam a própria insatisfação com o andamento do projeto. De acordo com o estudo realizado entre 2010 e 2014, o sentimento negativo da comunidade em relação aos policiais das unidades impera para 60,1% dos mais de 2 mil policiais entrevistados. O aumento desta impressão negativa no período é de quase 32 pontos percentuais. Há várias razões para esse resultado. Segundo a pesquisa da Universidade Cândido Mendes, entre as principais estão 42,4% dos agentes se sentem inseguros ou muito inseguros no trabalho. Também há o distanciamento da prometida polícia de proximidade, na qual prevaleceria a conciliação de problemas em vez da adoção de medidas bélicas. E outro motivo seriam as cenas,
como a flagrada no Morro da Providência, de PMs forjando o confronto com um rapaz já morto, que acabam sensibilizando a população. Neste feriado, o turismo vai acrescentar quase 3 bilhões à economia do país, de acordo com projeção feita pelo Ministério do Turismo. Bastam 3 dias de folga para os brasileiros caírem na estrada. Com as malas prontas e a passagem na mão, muitos aproveitam para passear com a família. Seja de carro, ônibus ou avião, a estimativa é que mais de 2 milhões de viagens aconteçam no país. Os dados do Ministério do Turismo mostram que esta vai ser a maior movimentação entre os 6 feriados nacionais estendidos no calendário de 2015. Para fazer o cálculo, foram consideradas as datas de 21 de abril, 1º de maio, 4 de junho, 7 de setembro, 12 de outubro e 2 de novembro. Falando em feriado, já tem muito pequeno contando as horas para o tão aguardado Dia das Crianças. Mas com os preços nas alturas, muitos pais tiveram que negociar com os filhos. Segundo dados do Índice Oficial de Inflação do país, os preços dos brinquedos aumentaram 8,2% nos últimos 12 meses. Aqui em São Paulo, a alta foi maior, 10,4%. Tanto que eu estive numa loja de brinquedos do shopping e encontrei muita gente substituindo os presentes. Por causa do preço, a mãe de Lorenzo trocou o pedido do filho. Ele aceitou, mas em compensação, ganhou presente de toda a família. É que ele ganha meu, ganha do vô dele, ganha dos tios, então eu dei o meu, agora ele vai ganhar do pessoal, dos tios dele, do avô. Acabou o tempo do R$ 1,99, mas tem muita gente fazendo caça ao tesouro nas gôndolas de brinquedos. Igual esse Lego aqui, ele é o dobro desse, então você vai no mais acessível, né? A gente tenta pesquisar um que ele vá gostar, mas que seja um preço mais acessível ao nosso bolso. Tem quantos filhos? Eu um só. Tem um só. Mas tem sobrinho para comprar, mulher para comprar. Tem mulher? Esposa? A mulher vai ganhar também? Vai, é o dela aqui. Assim como as demais datas comemorativas deste ano, a expectativa de vendas para o Dia das Crianças não é nada animadora. De acordo com a FEComércio, ela deve ser 10% menor em todo o Brasil na comparação com o ano passado. Já em São Paulo, a queda pode chegar a 12%. A inflação elevada, juros elevados e esse crescimento que o consumidor não sabe o que vai acontecer, ele prefere restringir os seus gastos. Então, dessa forma, ele vai ter que achar esse malabarismo para colocar o presente e não desequilibrar o orçamento doméstico. Segundo a Federação do Comércio, a intenção de compra dos brasileiros em agosto foi a mais baixa dos últimos 5 anos. E o valor médio do presente também deverá cair. Mesmo assim, tem gente que vai às compras. Vamos ver com o repórter Diógenes Gonzalez. Olha, Ana, o Ondamar é gerente de uma grande loja da região da 25 de março. E é lógico que ele quer vender, né? Já os pais, as mães e os tios querem comprar. Mas para fazer a alegria das crianças, é preciso fazer e refazer as contas. O orçamento das famílias anda cada vez mais apertado. Por isso, com a palavra, o PROCON. Na verdade, é uma consciência, né, para o consumo que o consumidor deve ter. Nesse momento, ele deve avaliar se realmente tem condições de expender aquele valor para comprar o brinquedo para a sua criança. Então, se isso não vai pesar no orçamento no final do mês. Se pesar, ele deve ter alternativas. Às vezes, levar a criança num parque, né, principalmente um parque Ibirapuera, por exemplo, né, na capital, que ele pode brincar com a criança o dia inteiro, bolas, brinquedos que não vão ter um custo para ele e que, às vezes, a presença do pai é mais importante que o brinquedo. A pesquisa foi realizada nos dias 15 e 16 de setembro e revelou uma diferença no preço dos brinquedos de 124,81% na capital paulista. No interior, a diferença ultrapassa os 230%. Por isso, o consumidor precisa pesquisar. As crianças não têm culpa da crise, mas está mega caro, né? E tem que pesquisar, porque varia muito o preço. O mesmo produto de loja para loja tem uma grande diferença. Mas sempre tem aqueles que não pesquisam, como esta cliente que é freguesa fiel e não troca a loja para fazer as compras. Eu já vim direto para cá também.
Às vezes falta tempo para o consumidor, né? Não tem tempo, tem que ser rápido. Uma vai ficando na fila, a outra vai pegando, é assim. É em grupo? É em grupo. O Ondamar gosta. O comerciante diz que entende o que está acontecendo com a economia do país e diz que está se preparando para enfrentar a crise. Nós procuramos, no caso, valorizar demais os produtos nacionais, que são os produtos mais em conta, mais baratos, os carrinhos, as bonecas, as bolas. E com isso a gente está conseguindo fazer um sucesso de venda esse mês de outubro aqui na região. A conclusão da pesquisa do Procon é a mesma da Federação do Comércio. As vendas serão menores no Dia das Crianças deste ano. Mesmo assim... Só hoje eu devo ter passado umas 6 lojas para comprar coisas simples para dar para as crianças. E tem muitos brinquedos para comprar? Muitos brinquedos. Senão as crianças ficam tristes. Verdade. E veja a seguir, o número de cidades atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul sobe para 46. E ainda, uma exposição acessível traz fotos para pessoas com deficiência visual. Sobe para 46 o número de municípios afetados pelas chuvas ou queda de granizo no Rio Grande do Sul. O mau tempo perdura desde a última quarta-feira. Foram acrescentados à lista da Defesa Civil Estadual as cidades de Porto Alegre, Rio Pardo e Rosário do Sul. De acordo com o último boletim divulgado pelo órgão, 20.240 pessoas foram atingidas e 2.817 residências afetadas. E agora vamos ver a previsão do tempo neste domingo em todo o Brasil. Pouco mais de uma semana após o reajuste nos preços da gasolina anunciado pela Petrobras, os consumidores brasileiros pagaram um aumento médio de 5,11% nas bombas. O preço médio do litro da gasolina passou de R$ 3,287 na última semana de setembro para R$ 3,455 na semana de 4 a 10 de outubro. O reajuste anunciado pela Petrobras entrou em vigor no dia 30 de setembro, mas consultores do setor afirmaram que o repasse seria percebido com mais força pelo consumidor à medida que os estoques fossem renovados, o que não aconteceu. Nós acabamos de ver agora a matéria que mostra o reajuste de 6% da Petrobras nas refinarias, que foi repassado aí quase que integralmente aos consumidores, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Combustíveis. Bom, e agora nós continuamos com quase 40% da população adulta está inadimplente. Os dados foram divulgados pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Mais 2.400.000 consumidores tiveram os nomes incluídos em cadastro de devedores entre janeiro e setembro deste ano. No final de setembro, havia 57 milhões de consumidores no cadastro. Em setembro, o número de consumidores com contas atrasadas subiu mais de 5% em comparação com o mesmo período de 2014. Os atrasos no pagamento de contas de serviços básicos como água e luz foram os que mais cresceram na comparação entre setembro deste ano e o mesmo mês de 2014. As dívidas bancárias, incluídas pendências com cartão de crédito, empréstimos, financiamentos e seguros, subiram mais de 10%. E aumentou o número de brasileiros que trabalham em casa. Eles buscam mais tranquilidade, evitando o trânsito e empurra no transporte coletivo. Muitos são chamados de freelancers, mas também tem gente fazendo bico para aumentar o rendimento. Veja na reportagem de Arthur Neves. Juliana era contratada numa empresa com registro em carteira, mas no meio do ano perdeu o emprego. E ela não demorou para encontrar uma alternativa. E não diferente de todo mundo, a desenvolvedora web precisou vir trabalhar em casa ao som de pássaros. Chato isso, hein, Juliana? É bem agradável, na verdade, né? Bem melhor do que ficar ouvindo a buzina do carro na frente. Eu também gostei, mas não se torna um pouco cansativo ou chato só ouvir pássaros? Não, eu não fico só aqui embaixo, né? Na verdade é mais difícil de eu vir aqui para baixo. É que eu tô com reforma em casa, então às vezes fica um pouco mais complicado de ficar lá.
Eu costumo ficar mais em casa mesmo, com minha cachorrinha, às vezes eu faço minha comidinha, é mais agradável. Aos 25 anos, a designer tem muitos clientes. O trabalho dela é conhecido até fora do Brasil, em Portugal e nos Estados Unidos. Eu acho ótimo, porque você pode ter toda a liberdade possível de trabalhar do seu quarto, da sua cama, você pode descer, trabalhar aqui embaixo, pode trabalhar comendo. Você tem uma liberdade imensa, você precisa ficar saindo na rua, pegando o trânsito, o transporte público, ficar no caos, né, que hoje é São Paulo. Eu faço o que eu gosto. Além dos profissionais da área de informática, que acaba incluindo o que Juliana faz, outra ocupação muito procurada é a de tradutores. É uma tendência que vem já na Europa e nos Estados Unidos, onde os porcentagens de profissionais freelancers são muito altos. Muito pessoal trabalhando nessas áreas, né? Nesse tipo de esquema de trabalho. O Brasil está se adaptando, até porque, segundo o IBGE, no período de 1 ano foram fechados mais de 900 mil postos de trabalho. Ao mesmo tempo, mais de 1.800.000 pessoas passaram a procurar uma vaga. A tendência é para crescer, para crescer muito mais, com certeza. Quem trabalha em casa acompanha as estatísticas sobre a economia e lamenta, mas percebe que fez a escolha certa neste momento de crise. A gente pode oferecer um serviço de uma ótima qualidade num preço muito mais acessível para qualquer um. Então acaba que a crise meio que operou de uma forma boa para mim, assim. Claro que não na hora de ir no mercado, né? Mas enfim, isso acontece. E em São Paulo, uma exposição de fotografias inéditas mostra como era o Brasil do fim do século XIX e início do século XX. Qualquer pessoa pode visitar, mas a novidade é que os deficientes visuais também podem acompanhar. Basta baixar um aplicativo e ouvir a descrição detalhada das obras. Eu e o jornalista Carlos Eduardo fomos até lá. O engenheiro José Cláudio perdeu a visão há 5 anos. A fotografia para ele sempre foi um hobby. Por isso fez questão de visitar a exposição. As coisas são tão detalhadas, com todos os detalhes, então está muito bacana, muito bom mesmo. Eles estão de parabéns e que façam mais dessas para a gente poder aproveitar. É a primeira vez que o público tem acesso às fotos que fazem parte do acervo de Alberto de Sampaio, um dos pioneiros da fotografia amadora no Brasil. São imagens sobre o Rio de Janeiro da época e a rotina da família dele. O acervo é cerca de 3.500 negativos, né? Então, para escolher 120 fotos. Mas do Rio de Janeiro a gente tem pelo menos umas 300 ou 400 fotografias. Então, eu fiz uma seleção pequena, mas a gente tem aqui praticamente todos os elementos que são representativos, digamos assim, da produção dele como fotógrafo, estão aqui na exposição. A exposição reúne 120 fotografias, além de objetos pessoais e também materiais de laboratório utilizados por Sampaio. Além disso, os visitantes com deficiência visual também podem contar com o auxílio da audiodescrição das obras. O Carlos, nosso colega jornalista que tem deficiência visual, veio conosco para acompanhar a mostra e vai nos contar um pouco do que ele percebe, né, dessas obras, do que está sendo descrito. Bom, essa foto ela trata de 2 filhos do Alberto Sampaio, né, de 1910, a foto. Ela está na horizontal em preto e branco. E trata da imagem de 2 meninos brincando em plena alegria, um de frente para o outro. É importante esse tipo de tecnologia para você poder usufruir, né, de uma exposição fotográfica? Com certeza, porque a acessibilidade em espaços culturais como esse é a forma de inclusão. A descrição gravada pode ser ouvida com a ajuda de uma caneta ou do aplicativo que pode ser baixado em smartphones ou tablets. Tudo de graça. As maquetes táteis e as impressões em alto relevo também ajudam na orientação dos visitantes. A partir dessa tecnologia, que são os beacons de proximidade, ele criou um aplicativo que a pessoa, ao se aproximar desse beacon, automaticamente ele começa a tocar o áudio que estiver inserido no aplicativo e a pessoa tem acesso à audiodescrição ou mesmo vídeo com libras, enfim, toda a acessibilidade que tem esse espaço cultural. Irineu aprovou a iniciativa. Para ele, esta acessibilidade cultural deveria ser ampliada para que todos possam usufruir da arte da mesma forma. A possibilidade de você ter uma exposição acessível com todos esses recursos de audiodescrição e até do aplicativo descrevendo em detalhes para que você possa curtir cada momento, cada
ponto que foi colocado na obra do fotógrafo, né, do Alberto Sampaio, é muito bom, nos ajuda muito a participar e a gente se sente cada vez mais incluído. É interessante lembrar que o recurso da acessibilidade está em processo de legislação, então logo será obrigatório. E isso é muito importante, muito necessário. O patamar de igualdade e apreciação ele tem que estar para todo e qualquer apreciador de arte, seja lá de qual tipo. A exposição vai ficar aberta até o dia 1º de novembro no Instituto Tomiotaki, na capital paulista. A entrada é de graça. É uma bela exposição, vale a pena visitar nesse feriado. E veja daqui a pouco, Turquia tem novos protestos contra atentado que matou 95 pessoas. E mais, na China, câmera de segurança flagra acidente entre caminhão e carro. Centenas de manifestantes voltaram a se reunir neste domingo em Ankara, capital da Turquia, para homenagear as vítimas do duplo atentado à bomba que matou 95 pessoas neste sábado. O primeiro-ministro islâmico Ahmed Davutoglu disse que o atentado foi supostamente executado por 2 suicidas. As explosões que deixaram dezenas de mortos e feridos tiveram como alvo uma manifestação pacífica convocada pela oposição pró-curda. O governo da Turquia disse que o atentado provavelmente foi realizado por suicidas e que abalava a reputação, a paz e a estabilidade do país. Na verdade, esse ataque vai contra a nossa democracia, porque estamos no caminho de novas eleições. Esse tipo de ataque tem como alvo direto nossa democracia, nossos direitos e liberdade. De acordo com o primeiro-ministro, os principais suspeitos são o Estado Islâmico, o Partido Frente Revolucionária de Libertação do Povo e o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Davutoglu decretou 3 dias de luto nacional. O Centro de Análise do Terrorismo da França divulgou um estudo que aponta o aumento da fortuna do Estado Islâmico. De acordo com o estudo, o grupo islâmico possui reservas avaliadas em 2 bilhões e 200 milhões de dólares, boa parte obtida por meio de impostos e exportações. A extorsão também foi apontada como método para conseguir recursos. Em províncias do Iraque, por exemplo, os terroristas ficam com 50% dos salários dos empregados, o que representa cerca de 500 milhões de dólares anuais. O Estado Islâmico possui ao menos 130 entidades bancárias e controla 80% da produção de petróleo da Síria e 10% dos barris produzidos no Iraque. Além disso, de acordo com o centro francês, o grupo completa a renda negociando gás, cimento, cereal, doações, tráfico de drogas, sequestros e tráfico de mulheres e de órgãos. E milhares de manifestantes protestaram neste sábado pelas ruas de Berlim, na Alemanha, contra o acordo de livre comércio que pode ser assinado em breve entre a União Europeia e os Estados Unidos. O protesto reuniu pelo menos 250 mil pessoas, segundo os organizadores, nas ruas de Berlim, na Alemanha. Já a polícia afirmou que a marcha tinha cerca de 100 mil pessoas. Os manifestantes, representantes de partidos políticos, organizações sindicais, ambientais, antiglobalistas e de defesa dos consumidores, são contra a assinatura de 2 acordos de livre comércio que a União Europeia discute. Um é com os Estados Unidos e pretende diminuir barreiras alfandegárias e reguladoras. Outro é com o Canadá. A próxima rodada de negociações para discutir o acordo com os americanos vai acontecer no final do mês em Miami. Os opositores alegam que os tratados, se forem ratificados, poderiam desregulamentar vários setores
e seria um retrocesso para os trabalhadores. Protesto também no Peru. A reativação da economia mundial e o clima são as pautas principais da reunião anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em Lima. Aproveitando o encontro, muitas pessoas protestaram nas ruas da capital peruana. A manifestação reuniu trabalhadores, estudantes e desempregados que foram até a sede da reunião do Fundo Monetário Internacional no centro de Lima. A marcha tinha o objetivo de entregar um documento contra a redução de pessoal nas empresas públicas do país. Cerca de 2.000 pessoas convocadas pela Confederação Geral de Trabalhadores do Peru gritaram palavras de ordem contra os governos e os organismos financeiros multilaterais. Os manifestantes também exigiram melhores salários e a diminuição da inflação. Na cúpula de Lima, os responsáveis pela economia de aproximadamente 60 países travam uma luta milionária pelo clima e discutem como juntar o dinheiro necessário para limitar o aquecimento global a 2 meses da Cúpula Mundial sobre o Clima, a COP21, em Paris. E a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, disse na reunião do FMI e do Banco Mundial em Lima, no Peru, que o veto dos Estados Unidos ameaça a credibilidade da instituição e a representatividade junto aos países emergentes. A Cúpula de Lima, no Peru, é o encontro anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Representantes de 60 países discutem crise econômica, meio ambiente e reforma das instituições multilaterais. A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, afirmou que a reforma do órgão, que prevê duplicar os recursos permanentes da entidade e a redistribuição dos acionistas, está suspensa há 3 anos por causa do Congresso dos Estados Unidos. A demora, segundo Lagarde, afeta a credibilidade e a representatividade do FMI. The first best solution is the ratification of the 2010 reform. A melhor solução é a ratificação da reforma de 2010. E espero sinceramente que os Estados Unidos ratifiquem em um futuro não muito distante, antes do final deste ano. Não podemos simplesmente ficar parados e esperar para sempre. Há um trabalho técnico feito. Há várias etapas intermediárias que não substituem a reforma de 2010. Interim steps which are no substitute to the 2010 reform. A ratificação da reforma é apoiada pelo presidente americano Barack Obama, mas encontra resistência entre os líderes republicanos. E na China, um caminhão-tanque bateu contra um carro em um cruzamento de uma avenida. As imagens gravadas por câmeras de segurança são impressionantes. Confira. O motorista do veículo escapou de bater contra um primeiro caminhão e ficou no meio da rua. Mas aí um caminhão-tanque que passava pelo cruzamento, na tentativa de desviar do veículo, até tentou brecar, mas acabou caindo em cima do carro. Por sorte, não houve vazamento de combustível e somente o motorista do carro ficou levemente ferido. E a seguir, o velocista Daniel Mendes é campeão paralímpico e um exemplo para quem não faz sequer uma caminhada. E você vai conhecer a maior feira de games da América Latina. É daqui a pouco, voltamos já. Estamos de volta para falar de esporte. A CBF anunciou que o zagueiro Davi Luiz e o goleiro Marcelo Groi foram cortados da seleção brasileira. Ambos machucados serão desfalques para o jogo contra a Venezuela, válido pela segunda rodada das eliminatórias. Mas enquanto o Dunga tem problemas para resolver no time principal, a seleção olímpica tem motivos de sobra para comemorar. Em amistoso, disputado em Manaus, Gabriel Jesus e Gabigol comandaram a goleada de 6-0 sobre a República Dominicana. Pouco mais de 24 mil pessoas viram Gabriel Jesus abrir o placar na Arena da Amazônia.
Maicon recebeu livre pela ala esquerda e finalizou por debaixo das pernas do goleiro dominicano. João Pedro lançou na área e Luan marcou o terceiro da partida. Na volta do intervalo, Valdívia recebeu na grande área e aumentou o placar. Fred fez o quinto. E para selar a goleada, Gabigol, que substituiu o Xará Jesus, fez o último de cobertura. Final, Brasil 6, República Dominicana 0. Carlos Miguel Aidar decidiu renunciar à presidência do São Paulo. Pressionado pela ameaça de um impeachment e pela perda da base aliada, Aidar definiu que irá abandonar a presidência do clube na próxima terça-feira. Antes disso, ele fará uma reunião com membros da diretoria, além de líderes políticos do conselho, e dará sua versão sobre os fatos citados em um e-mail do ex-vice-presidente de futebol, Ataíde Gil Guerreiro, em que ele sugere a renúncia de Aidar do cargo e expõe detalhes da suposta administração repleta de fraudes do mandatário tricolor. E falta menos de um ano para os Jogos Paralímpicos do Rio e tem atleta brasileiro fazendo bonito. É o caso do velocista capixaba Daniel Mendes. O atleta paralímpico brasileiro já mostrou nas pistas que serve de exemplo para muitas pessoas que não fazem sequer uma caminhada. E os planos dele é continuar seguindo em frente. É uma rotina de esforço para este capixaba. Daniel Mendes treina pelo menos 2 vezes por dia, 6 vezes por semana. Mas o que poderia desanimar muita gente serve justamente de incentivo para este atleta. E olha que o velocista só entrou para o atletismo em 2006, no momento mais difícil da vida, quando sofreu um grave acidente e perdeu a visão. Comecei, como acho que a maioria, né, para conhecer. Fui conhecer como funcionava e tá aí, gostei muito, me apaixonei pela atividade e isso já vão aí 10 anos no ano que vem, né? Como forma de sobreviver, de viver, a gente tenta tocar a vida, ou melhor, tentei tocar a vida da melhor forma e consegui. Hoje não percebo diferença nenhuma entre o enxergar e o não enxergar, né? Mas se o tempo no esporte ainda é pouco, os resultados são surpreendentes. Daniel é especialista nos 200 e nos 400 metros. O atleta conquistou medalhas nas 2 modalidades. Ele é o atual recordista mundial nos 400 metros e já conquistou uma medalha paralímpica. Treino de manhã, treino à tarde, então é muito sacrifício. Então você tem que se dedicar de segunda a sábado. Você é atleta 24 horas, né? Até no domingo você aproveita ele para descansar um pouquinho mais, para fazer uma outra atividade, porque na segunda-feira você já tem que estar treinando forte. E os olhos do Daniel Mendes no treino e também numa corrida são os do guia. Ele que indica se eles estão numa reta ou numa curva. E tem um detalhe, o guia jamais pode chegar à frente do paratleta. Se isso ocorrer, eles são desclassificados. Você tem que fazer um acerto muito grande, o guia tem que ser mais veloz do que o atleta. A gente procura combinar a altura para que não haja uma falta de sincronização. Muitas vezes alguns atletas gostam que fale, a curva, reta, estamos na frente, estamos atrás, faltam 10 metros. Daniel reconhece que o guia representa mais que um parceiro de competição. O amigo é tão solidário que abre mão das próprias características para ajudar o paratleta. Quando eu aceitei ser guia, eu não tenho mais condições de treinar para mim, para tentar fazer resultados individuais, né? O resultado do Daniel é mais importante do que o meu individual. Sonho ousado é mesmo com esse capixaba. O do momento é fazer bonito na 4ª Paralimpíada que vai participar. Daniel Mendes conta os meses para estar no Rio de Janeiro no ano que vem e quem sabe conquistar outro grande resultado agora em território nacional. O nosso objetivo final é o Rio, é a Paralimpíada do Brasil, é a Olimpíada que nós vamos ter em casa. Nós estamos trabalhando muito forte para fazer muito bonito e nesse caminho agora nós temos o Mundial. Agora dia 10 a 12 por aí a gente viaja para Doha no Catar para disputar o Campeonato Mundial do IPC, que abrem vagas também
para as Paralimpíadas do ano que vem e a nossa meta é chegar bem. Muitos atletas de ponta estão na fase dos acertos finais para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Com o apoio técnico e financeiro, eles querem fazer história. Por outro lado, atletas anônimos lutam para conquistar patrocínio e alcançar o lugar mais alto do pódio. Você vai ver agora o desafio de 6 meninas da ginástica rítmica de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Elas sonham com voos bem altos. São horas, dias e mais do que isso, uma vida de treinamento. Elas são jovens, bonitas e determinadas a vencer na vida. 5 vezes por semana, todos os dias, segunda a sexta, das 2 às 6 da tarde. Só que dependendo, tem dias que elas entram um pouco antes, porque elas têm balé 2 vezes na semana, dias que elas saem um pouco depois, porque elas têm dança durante a semana, e os dias também que elas têm a nutricionista que vem para fazer a avaliação com elas. 6 atletas da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica que ganharam títulos nacionais. E elas querem mais, muito mais. O objetivo é disputar o Campeonato Sul-Americano na cidade de Cochabamba, na Bolívia. Mas para um passo maior na carreira, elas precisam de algo que está cada dia mais difícil por aqui. Especialmente atletas pouco conhecidos, o patrocínio. O custo da viagem é de aproximadamente R$23 mil para 6 atletas. Esse dinheiro vai servir para o custo do avião, para alimentação, para hospedagem e outros custos como bancar as técnicas, os jurados que a gente precisa levar para lá, que tem uma certa quantia, que tem que levar 2 jurados. Ou e se não tem uma multa, comida principalmente, e o dólar que está muito caro. Apesar de serem campeãs na categoria, elas não terão o direito à verba do governo federal, o Bolsa Atleta. E a decisão já foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 14 de setembro. Com relação à burocracia para esses atletas conseguirem o Bolsa Atleta? Não existe burocracia. Hoje você tem todo um trâmite que passa pelas confederações. Elas, por sua vez, nos informam os atletas de acordo com o ranking de cada um, aqueles que estão aptos a receber. Portanto, hoje nós não temos atraso no Bolsa Atleta. Hoje nós temos serenidade e perenidade também no pagamento. Vencer essa batalha é difícil, mas não desanimador. E por isso, uma das ideias foi arrecadar dinheiro através do site Kikante. É difícil, né, arrecadar tudo, mas a gente está lutando, fazendo de tudo para conseguir, né, porque é muito dinheiro para ir, então a gente tem que fazer de tudo. E enquanto os recursos não vêm, pelo menos um apoio está garantido, o das famílias. É nele que o grupo se apega para superar os desafios e fazer bonito no Campeonato Internacional, que vai ser entre os dias 6 e 12 de outubro. Às vezes, uma mãe tem mais facilidade de conseguir algum apoio, alguma ajuda, mas compartilha isso, porque se uma não puder comparecer, acaba o trabalho de todas. Então, o trabalho sempre é feito em função de todas. Um belo trabalho dessas meninas. E se você quiser e puder contribuir, basta entrar no site kikante.com.br. E para encerrar esta edição, vamos falar da maior feira de games da América Latina, que está acontecendo em São Paulo. Devem passar por lá mais de 300 mil pessoas. E quem for prestigiar vai acompanhar de perto as inovações tecnológicas aliadas aos jogos. Um mundo fascinante para os apaixonados por videogame. Confira na reportagem de Roberta Miliolo. No mundo dos games, o que não falta é imaginação. Essa turma, por exemplo, formou uma banda e aqui tira uma onda como artística.
mesmo que a pessoa não conheça, nunca tenha tocado guitarra, ou bateria, ou cantado, ela consegue ali se divertir de uma forma que simule, na verdade, né, que ela está tocando de verdade, como o aço do rock. Curto bastante jogar essa parte de tecnologia, então curti bastante a feira. E ambientes assim, que no meu caso não é a minha praia, você fica conhecendo um mundo muito diferente do seu quando era adolescente. Isso encanta e conquista. Essa é a primeira feira brasileira que realiza 8 edições consecutivas. E o público justifica tanto interesse. Já passa dos 300 mil visitantes. E quando falamos de videogame, sobram opções. Para consumidores cada dia mais exigentes, atentos e apaixonados pelas novidades. E aqueles mais crescidos também dão um jeitinho de participar. Eu sempre gostei de jogar videogame, desde que eu era criança. E até hoje, um dos meus hobbies favoritos é jogar videogame. Primeira vez que eu venho aqui e tá bem legal, tô gostando bastante. São quase 200 milhões de jogadores no mundo utilizando o Minecraft. É um jogo onde a pessoa pode fazer o mundo à parte, apenas utilizando a imaginação. E dá para construir tantas coisas. O que você está construindo? Eu estou construindo uma casa, que o jogo ele propõe para você um estilo de modo sobrevivência. E durante a noite você precisa construir uma casa para estar sobrevivendo. O Minecraft é um dos jogos mais jogados no mundo. A gente já tem uma quantidade bem grande de pessoas que jogam no Brasil. Você joga em consoles, você joga em telefones, você joga em tablets. E é um jogo que você constrói de forma colaborativa. Você pode encontrar os seus amigos em um determinado mundo, você pode encontrar outras pessoas que jogam e compartilhar e fazer com que joguem junto com você. E é um jogo para toda a família. Une as pessoas e estão jogando em torno dele. São várias as alternativas para os consumidores. No caso das cadeiras, tem de todo tipo e cor. Uma oportunidade para mostrar que sentar num bom lugar também faz parte do jogo. Cada cadeira é para um tipo de altura e peso. A gente tem várias séries que se adaptam a cada pessoa. As que mais saem são as para escritório, pessoal que gosta de simulador e assim vai. O Gilberto tem 13 anos e vai precisar guardar dinheiro para comprar uma. Eu vou juntar R$ 1.500 para comprar essa cadeira. A Brasil Game Show acontece no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento vai até o dia 12 de outubro e os ingressos estão disponíveis no site www.brasilgamesshow.com.br. E essa edição termina aqui. Obrigada pela companhia e um ótimo domingo para você.